Boa noite. Como eu estava dizendo nas colocações, nas minhas falas anteriores, que eu ia voltar e voltei, né? Graças a Deus. Boa noite para todos. E hoje eu inicio mais uma sessão de vídeos na qual eu vou abordar um outro tema que é um tema muito, como é que se diz, debatido, comentado hoje na atualidade, que é a questão da escravidão, né? A escravidão, a resistência à escravidão, a abolição e o racismo como fruto de todo esse desenvolvimento desse processo histórico. E antes de começar, eu queria mostrar para vocês uma obra clássica sobre a escravidão do Jacob Gorender, um dos maiores especialistas no tema, né, que trata da escravidão colonial no Brasil. Né? Um livro muito bom. Ele tem uma formação marxista, mas ele faz uma abordagem bem ampla das correntes teóricas, da forma de como os escravos viviam no Brasil, como eles se relacionavam, como eles pensavam. É uma boa obra. E também, quando se fala de escravidão, eu tenho umas imagens, né? Relacionada à cultura africana, né? Uma africana produzindo uma espécie de um vaso, mostrando que a África ela era também produtora de artesanato, de uma indústria doméstica. Falar também de escravidão é falar do Egito, né? Por quê? O Egito também teve escravidão na antiguidade, né? Na antiguidade, no mundo antigo, o Egito se utilizou de mão de obra escrava. Também é falar da Europa, né? Um cavaleiro medieval que representa a cultura europeia. Na Idade Média, a escravidão ainda persistia. Ela não desaparece durante a Idade Média. Tá? Então, meus queridos, quando se fala em escravidão, né, se fala que a escravidão ela não é um modelo de trabalho, um regime de trabalho que foi inventado ali pelo século XV pelos portugueses. A escravidão ela existiu na antiguidade, como eu disse, no Egito, na Mesopotâmia, em Roma antiga, né, na Grécia, né, em todos os povos da antiguidade usaram como modelo de trabalho a escravidão. Né? E, lógico, a escravidão, nós podemos fazer um parâmetro da escravidão quando nós falamos entre escravidão do mundo antigo e a escravidão utilizada no Brasil, que é a escravidão colonial, que o Jacob Gorender faz um trabalho em cima disso. Né? A escravidão, da antiguidade, ela é conhecida como a escravidão patriarcal. Era uma escravidão que tinha como a finalidade a produção de bens de consumo para ser consumido internamente. Só no segundo momento ela visava um comércio, mas o que determinava primeiramente era o comércio, né? O comércio interno dessas civilizações. Isso aconteceu em Roma, isso aconteceu na Grécia, isso aconteceu no Egito, isso aconteceu na Mesopotâmia. Né? A escravidão ela não era um fator quase que era determinante, mas ela estava voltada mais para atender às necessidades internas, diferente da escravidão utilizada no Brasil, né? Ali no século XVI, XV, XVI, XVII, XVIII, né, foram 388 anos de escravidão. Né? A escravidão no Brasil ela pegou o período colonial, pegou a produção açucareira, a base da mão de obra era a mão de obra escrava. Na mineração, no século XVIII, vai também continuar como o trabalho escravo.
E também, após a independência, incrível que pareça, o Brasil, né, foi o único país da América Latina que, após a sua independência, manteve a escravidão como modelo de trabalho, né? O que é que nós devemos entender quando se fala em escravidão, né? A escravidão no Brasil ela é fruto de um processo da expansão marítima, né? Eu posso colocar aqui como um ícone, né? As grandes navegações portuguesas, né? O que foram as expansões marítimas? Esta imagem aqui ela mostra as embarcações e a igreja. Por quê? A expansão marítima, né? Portugal foi o primeiro país a se lançar na expedição marítima e, lógico, nós devemos entender que as expansões que ocorreram ali a partir do século XV, Portugal foi o pioneiro, a Espanha foi o segundo país a se lançar, ela é fruto da expansão marítima. E que essa expansão marítima, ela é conjugada, ela está assentada em cima de três fatores, né? Qual é? O Estado, a igreja, né, e a burguesia, né? Era como se fosse uma casa. A base de sustentação da expansão marítima, ela seria quem? Esta casa, né? Estas três colunas, desculpa, essas três colunas que seriam assentadas, né? Esta casa era como se fosse um prédio, né? Que as três colunas que sustentavam a igreja, representando o instrumento de dominação ideológica através da catequese da religião, o Estado através da burocracia e do poder militar, e a burguesia através do investimento do capital, né, de investimento. Né? Então, vejam bem, quando se fala de escravidão, sempre, geralmente, se direciona muito a escravidão direcionada às populações negras da África, né? Mas no caso do Brasil, as primeiras populações que foram transformadas em escravos foram, né, os indígenas, as tribos indígenas, né? Quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, eles não estavam muito, eles estavam muito ainda ligados com aquele comércio oriental das Índias Orientais, que forneciam as famosas especiarias, né? E o que é que eles acharam? Acharam uma densa floresta, que foi a Mata Atlântica, né? E que essa Mata Atlântica, o famoso pau-brasil, que era encontrado nessa Mata Atlântica, ele seria levado para a Europa, né, cortado pelos índios através de um sistema de troca, de escambo, que era embarcado nas embarcações portuguesas e levado para a Europa para ser transformado em tinturaria, né, para atingir tecidos em Portugal, né? Então, no primeiro momento, essa relação dos portugueses com os índios foi uma relação, pode-se dizer, amistosa, né? Mas num segundo momento, quando o comércio das Índias ele entra num processo de decadência em virtude da decorrência, em decorrência, desculpa, da concorrência de outros países como Espanha, Holanda e até os ingleses nas Índias, os portugueses voltam a atenção para o Brasil, né? E esta relação harmoniosa que se tinha com as populações indígenas, ela acaba sendo transformada numa relação de conflito, né? De conflito. E, veja bem, quando ocorre a perda do monopólio, a economia portuguesa precisava, lógico, o capitalismo estava em pleno desenvolvimento em Portugal, ele precisava encontrar imediatamente uma alternativa econômica para substituir, não substituir, mas para agregar a exploração do pau-brasil. Só que, porém, no sentido econômico, né, a cana-de-açúcar, que é uma planta de origem indiana, né, ela tinha sido ela já era muito utilizada no Oriente,
Os portugueses já plantavam a cana-de-açúcar utilizando mão de obra, inclusive escrava, em Açores, Madeira, aquelas ilhas ali que ficam na parte ocidental da África, né, no Atlântico, na costa ocidental, quase na costa ocidental, ali, Açores, Madeira, Cabo Verde, e lá eles plantam a famosa cana-de-açúcar, que depois viria para o Brasil, se utilizando mão de obra escrava negra da África. Né? Então, veja bem, uma pergunta que se tem, né, uma dúvida. A escravidão utilizada, se os escravos já eram utilizados como mão de obra em Portugal antes do Brasil, quer dizer que houve uma transposição da escravidão de Portugal para o Brasil? Não, não foi muito bem assim. Até então, porque a escravidão em Portugal era uma escravidão doméstica. Né? Era uma escravidão doméstica. Os escravos praticavam serviço doméstico. E a escravidão no Brasil, além de ser doméstica, era uma escravidão atrelada a um sistema produtivo capitalista que visava basicamente o lucro, a acumulação de capital, no caso da metrópole portuguesa. Né? Então, quando os portugueses resolvem colonizar o Brasil, eles entram numa espécie de dilema. Eles tinham terra, no caso a costa brasileira imensa, né? Eles tinham mão de obra, que é a primeira mão de obra indígena, né? Mas eles não tinham capital. Eles estavam em decadência em virtude da concorrência que existia dos outros povos. Então, o que foi que aconteceu? Ele foi subsidiado pelo capital holandês e se implantou a propriedade açucareira no Brasil, utilizando mão de obra indígena. Só que a mão de obra indígena, ela não... pode-se dizer, não que o índio seja menos qualificado, mas o índio resiste à escravidão, porque o modelo de sociedade indígena era totalmente... O índio era inserido dentro de um contexto na qual ele tinha que produzir, né, produzir um excedente para gerar lucro para o Estado português, né, gerar um excedente de capital através do trabalho da superexploração indígena, e o indígena ele acaba o quê? Ele acaba resistindo à escravidão. Né? Qual era a forma de resistência indígena? O suicídio, a desobediência e a fuga. Né? Os índios, eles constantemente, a primeira oportunidade que eles tinham, eles fugiam dos canaviais. Então, diante da resistência indígena, né, houve a possibilidade de se procurar a mão de obra escrava negra na África, né, que já era utilizada como mão de obra escrava em Portugal. Né? Então, aí vem a pergunta, por que a mão de obra escrava? Primeiro que o tráfico gerava muito lucro. Né? Se pegar, os portugueses utilizavam um sistema de que eles se aliavam às populações nativas da costa ocidental da África, e eles incentivavam com que essas populações costeiras entrassem em guerra com as civilizações do interior da África. Os prisioneiros que eram resgatados por essas guerras eram levados até o litoral e trocados, não eram vendidos. Na maioria das vezes eram trocados por cachaça, por tabaco, por algodão, por ferramenta, por armas de fogo, né? E eram trazidos para o Brasil. Né? Homens, mulheres, crianças, dentro de um critério pode-se dizer, de triagem, né? De triagem da questão de saúde, da questão mental. E qual a costa ocidental, ela vai ser praticamente ocupada por feitorias portuguesas, e vem uma diversidade de etnias, né, africanas. Uma diversidade, mas houve a predominância dos bantos, que vieram basicamente para o Maranhão, e para Pernambuco, e dos sudaneses, que eram africanos já convertidos ao islamismo, já praticavam a religião islâmica. Né? A diferença é que os bantus eram menos qualificados que os sudaneses, que já estavam num estado de desenvolvimento, já eram alfabetizados, já tinham
um certo desenvolvimento de técnicas, né? Então foram esses dois a predominância de bantos, né? Os sudaneses vieram para a Bahia e para o Rio de Janeiro, tá? E como vinham esses escravos? Esses escravos eles eram trocados na costa da África, né? E lá eles eram colocados num navio chamado de tumbeiros. Por que tumbeiros? Porque eles eram comparados ao túmulo, né? Eram navios imensos, aonde eles vinham nus, com a cabeça raspada, acorrentada pelos pés e muitas vezes no pescoço, sendo mal alimentado numa viagem que faria dessa travessia da África para o Brasil, que muitas vezes chegava a 2 meses, né? 2 meses de travessia. A mortalidade era muito grande nessa travessia, né? E que, veja bem, o sistema capitalista ele cria um sistema de se gastar, né, o menos possível para ter o retorno do lucro na venda desse escravo, né? Esse escravo era mal alimentado durante a travessia. Mas é loucura ele mal alimentar assim para economizar dinheiro, mas quando chegava aqui havia uma espécie de renovação da saúde. Muitos chegavam debilitados, com banzo, que era uma espécie de uma doença psicológica, de uma depressão, que eles acabavam morrendo, né? Chegavam com micoses, chegavam num estado extremamente deplorável. Era tão comum no Rio de Janeiro, por exemplo, quando um proprietário de uma propriedade escravista comprava um escravo, ele lamber a pele dos escravos. Porque os traficantes, os que faziam o tráfico, a venda desse escravo, eles colocavam o pó de arroz no corpo do escravo para esconder as micoses. Então, o que acontecia? Os compradores, geralmente, eles lambiam a pele para ver se essas micoses não estavam escondidas. Então, é essa a questão. O tráfico era uma viagem de horror, né? Uma viagem, pode-se dizer, cruel contra o escravo. Então, o que eu quero dizer nesse primeiro momento seria esse tráfico, as condições que esse escravo vinha para o Brasil e as condições que ele era submetido quando chegava aqui, que é o tema da minha segunda colocação, das minhas colocações que eu iniciei. Muito obrigado e nós vamos continuar a história em doses homeopáticas. Obrigado, estou com vocês, vou estar sempre com vocês, espero que vocês estejam comigo.